Seja bem-vindo de volta ao Bull&Bear. Haruhiko Kuroda deverá ser o próximo governador do Banco Central do Japão. O atual CEO do Banco Asiático de Desenvolvimento é o nome mais apontado para ser anunciado esta semana pelo primeiro-ministro japonês. O Banco Central do Japão pode estar prestes a entrar numa nova era de política monetária, com o novo governador que será nomeado esta semana pelo primeiro-ministro japonês. As expectativas recaem sobre Haruhiko Kuroda, o atual diretor do Banco Asiático de Desenvolvimento de 68 anos, que já fez parte do Ministério das Finanças e dirigiu a implementação da atual política monetária no ano 2000. Foi responsável, entre outras coisas, pela descida da valorização do iene, de forma a tornar as exportações japonesas mais apetecíveis aos mercados mundiais. Fala fluentemente inglês, em parte graças à Escola de Oxford, é advogado de formação, mas tem mais de 30 anos de experiência na área financeira. Kuroda deverá dar ao Banco do Japão uma nova estratégia económica que pode acarretar grandes compras de títulos de dívida de longo prazo do governo japonês ou mesmo títulos de governos estrangeiros, e que, por sua vez, deverá levar o Banco do Japão a injetar ienes na economia mundial, aumentando a oferta e diminuindo dessa forma a taxa de câmbio. A decisão do primeiro-ministro japonês para o novo governador do Banco Central será anunciada esta semana. Diogo, e o Japão vai continuar a ser uma história de crescimento em 2013? O Japão ainda não é uma história de crescimento. Os mercados acionistas, era isso que estás a referir. A economia japonesa não, ainda não é uma história de crescimento. Mas também já estou habituado. Exato, já são algumas décadas de armadilha de liquidez. Enfim, as ações japonesas continuam... Tem alguns bons ventos a seu favor, nomeadamente, enfim, de estarem inseridas no contexto asiático, continua a ser a zona do globo com o maior tipo de crescimento económico, embora não estejamos a falar aí especificamente de Japão. Por outro lado, alguma tendência ou a forte desvalorização que já sentimos no iene desde novembro, que já desvalorizou qualquer coisa face ao dólar de como à volta de 20%, que obviamente ajuda aquilo que é o setor exportador da economia japonesa. Nesse sentido, também por ser um mercado que está fora dos radares dos investidores internacionais há já uma série de anos. Japão é daquelas histórias que se vem repetindo, é agora que vai funcionar e depois, enfim, tem alguns fogachos e depois nunca funciona de facto, ou seja, tem sempre quedas bastante relevantes no momento seguinte. Portanto, sendo um mercado pouco comprado por os investidores e que não está efetivamente presente na maioria das carteiras de investimento, eu diria que tem algumas condições para continuar a ser uma história interessante do ponto de vista de investimento. Agora, sempre com duas questões aqui essenciais. Por um lado, a componente cambial, que neste caso é particularmente relevante, porque o Japão tem efetivamente um interesse na desvalorização da sua moeda e, portanto, é preciso ter em atenção se estamos a fazer investimentos com cobertura cambial ou investimentos sem essa cobertura cambial. E, por outro lado, aquilo que se está a tentar fazer no Japão é algo que é quase o nunca foi tentado, não é? E, portanto, depois de algumas décadas de estagnação, a tentativa de reavivar uma economia através da continuação da política fiscal, mas desta vez de uma política monetária bastante agressiva, num país que tem, enfim, níveis de dívida já que são bastante maiores do que qualquer uma destas questões que nós costumamos aqui falar da Europa, não deixa de ser uma experiência com alguns riscos e, portanto, a exigir alguma cautela relativamente às expectativas. Nuno, e relativamente precisamente a estas medidas, o que é que este novo governador do Banco do Japão pode trazer aqui para cima da mesa e para os mercados e para as ações japonesas? Não, aparentemente, por aquilo que se conhece, é alguém que tem uma visão mais dócil da política monetária do que aquilo que é tradicional e, portanto, mais em linha com a visão do Primeiro-Ministro, que também tem uma visão muito mais agressiva da política monetária. É curioso constatar-se que no Japão, apesar de viver-se um período, ou ter-se vivido um período longo de deflação, algo que, pelo menos por agora, a Europa está mais ou menos a salvo, mas não é garantia de que assim seja por muito mais tempo. A verdade é que nunca foram tentadas, apesar das taxas de juros terem estado no Japão a níveis ridiculamente baixos nos últimos 10 anos ou mais, a verdade é que nunca foram tentadas políticas monetárias não convencionais. E, portanto, isto é um pouco o grito do Ipiranga e tentar, de facto, conseguir com que a economia se mova, nomeadamente nas expectativas, mesmo com depois um impacto
real não seja significativo, ou seja, de certa forma, algo que podemos vir a duvidar. A verdade é que quando as economias caem neste tipo de armadilha de liquidez, então os fatores, que normalmente não são assim tão exógenos como isso, como a confiança, são muito importantes, porque as pessoas estão, basicamente, quando estamos num clima de deflação, as pessoas estão constantemente a adiar decisões de investimento, porque amanhã os preços são sempre mais baratos e, portanto, não há grande incentivo nem ao consumo nem ao investimento. E, portanto, pode ser que, através da retórica, por assim dizer, e através de medidas não convencionais, sejam recuperáveis os níveis de confiança, quer de consumidores, quer de investidores na economia japonesa, e, portanto, isso tenha, de facto, depois algum desenvolvimento na economia real. Relativamente à perspectiva do Japão como destino de investimento, de facto, é um mercado de estrela este ano, nós já tínhamos vindo a dizer isso. Já está destacada a Bolsa do Japão como a que tem melhor desempenho este ano, uma rentabilidade já muito próxima dos 14%. Agora é preciso, de facto, ter cuidado, e o Diogo referiu isso, é que estas valorizações têm sido normalmente acompanhadas por desvalorizações do Yen face às restantes moedas, nomeadamente o dólar e nomeadamente o euro, e, portanto, é preciso ter aqui alguma cautela. Provavelmente, a melhor forma de ganhar exposição ao equity no Japão, ou investimentos no Japão, é precisamente indo curto contra o Yen e, portanto, comprando dólares contra ienes ou comprando euros contra ienes, conforme for a opção dos investidores. Diogo, e olhando aqui ainda para este tema do investimento no Japão, há riscos de que as coisas internamente, não só pelo efeito da desvalorização, mas internamente, vejamos, o Japão tem aquela história de estar tudo a correr bem, quase até ao limite, e de repente desmorona tudo. Há esse risco desta vez no Japão? Ou ainda é boa altura para entrar, dada esta valorização que eu não estava a falar? Eu acho que finalmente vai ser a altura do Japão, por um motivo muito simples. É que, basicamente, o Japão, aqui estamos a falar das empresas japonesas, sofreram 3 décadas, uma primeira década e meia de concorrência contra a emergência da Coreia, em termos, basicamente, se olharmos para o que é o mercado exportador japonês, temos de facto uma proporção enorme de produtos eletrónicos ou semelhantes, temos construção naval, temos um bocadinho de engenharia, mas basicamente são indústrias que foram copiadas com sucesso pelos coreanos durante os anos, fim dos anos 80 e a década 90. E a partir dos anos 2000 tivemos a emergência de uma China que veio também comer os mercados tradicionais do Japão. Agora, nesta nova década, nesta futura década, o Japão vai poder beneficiar finalmente de uma concorrência um bocadinho mais equilibrada com esses países. Estás a falar pela valorização dos custos do trabalho na China, pela valorização dos custos do trabalho na China, pela desvalorização do Yen, que finalmente parece estar a ser conhecida, e, portanto, de facto, temos uma reação muito positiva e por uma tomada de consciência também do governo japonês que está a morrer a economia e a indústria japonesa com os níveis de valorização que tinha atingido o Yen. Temos que nos lembrar que, por exemplo, no setor industrial dos ecrãs de televisão, dos ecrãs informáticos, dos ecrãs LCDs, houve uma necessidade de intervenção do Estado japonês para salvar uma economia e umas empresas que estavam de rastros, basicamente, quando eram líderes dos seus mercados ainda há poucos anos. Portanto, há, de facto, uma necessidade e uma urgência que foi tomada em consideração pelo governo japonês e, portanto, acho que, de facto, essa consciência política vai se transformar num sucesso relativo, pelo menos, para essas empresas que ainda sobreviveram e que vão poder, finalmente, combater nos mercados com armas iguais com os seus concorrentes chineses e coreanos. Diogo Teixeira, Nuno Serafim, Diogo Sérgio Lopes, muito obrigado por terem estado neste Bloomberg. Próxima semana olhamos para outros temas dos mercados. Até lá, boa semana.